Hoje temos uma super dica para vocês. Vamos falar sobre o Grande Cine Fantasy, o Festival Internacional de Cinema Fantástico, que chega à sua 12ª edição numa versão pra lá de especial. É a primeira vez que um festival desse porte e do nicho do gênero de cinema fantástico oferecendo todas as curadorias das 15 mostras formadas apenas por mulheres, bem como também todos os júris que vão avaliar e premiar cada uma dessas mostras, também formados apenas por corpos compostos por profissionais mulheres do campo do audiovisual. É a representatividade alcançando a representação dentro do cinema do gênero fantástico. Eu sou Filipe Pitanga e essa é a Sessão IC no canal Like, apresentando um pouco melhor as nossas curadoras do Cine Fantasy, que vão poder falar um pouquinho com vocês nas suas próprias palavras. Vamos recebê-las? Oi pessoal, eu sou a Camila Macedo e eu tive a alegria de participar da equipe de curadoria da 12ª edição do Cine Fantasy, essa edição tão especial em que toda a equipe, de curadoria e programação é composta por mulheres. Eu participei então desse processo sendo responsável pela seleção dos filmes que compõem a Mostra Fantástica Diversidade, que é uma mostra que reúne curtas-metragens que trazem elementos fantásticos combinados à figuração ou à tematização das dissidências sexuais e de gênero. Para essa edição, então, a seleção é composta por 6 filmes, um conjunto que consegue compor um diálogo entre diferentes identidades e diferentes experiências, situadas em diferentes contextos, atravessadas também por diferentes marcadores sociais, mas que trazem ou fazem em comum essa aposta de transformar o que seria ordinário em fantástico, fazendo do cinema, e mais ainda do cinema de fantasia, uma ferramenta para a elaboração de traumas, mas também de potências que são coletivos. Então eu espero que vocês acompanhem e que curtam muito o festival, porque há muita coisa boa para ser conferida nessa programação. E é isso, ótima experiência, ótimas sessões, nos vemos por aí. Olá, eu sou Carissa Vieira e eu sou curadora da mostra Estudantes no Cine Fantasy. Estou muito feliz de fazer parte dessa mostra, porque ela traz essa pluralidade, que já é característica do festival, que, enfim, reúne, o cinema fantástico, o cinema de horror, e mostra que ele não é uma coisa única, Na verdade, ele é diverso. Então, nessa edição super especial, onde a gente só tem curadoras mulheres, eu fico muito honrada de fazer parte. Olá, eu sou a Emanuela Siqueira. Eu sou a curadora da mostra Mulheres Fantásticas, nessa 12ª edição do Cine Fantasy. É muito difícil ser curadora de uma mostra no meio de uma pandemia, no segundo ano de uma pandemia. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei muito feliz com o resultado desse programa, porque ele consegue abarcar várias questões, vários tópicos do que a gente chama de fantasia. Então vai ter filme com horror, o horror da vida real, mas é o horror. Vai ter filmes que tratam de forma fantástica e bonita a morte, mas também as religiões, principalmente as religiões de matriz africana no Brasil. Também vai ter comédia fantástica, tem filme de super-heroína também, de certa forma, que é um dos tópicos muito interessantes, abordado num dos curtas. Vai ter uma variedade, uma pluralidade que dá conta de como a boa parte dos filmes que foram submetidos nesse ano tratam de questões pandêmicas, porém de questões que, infelizmente, ainda são pautas muito retratadas na vida de pessoas que se identificam como mulheres. Então, eu estou bastante feliz com esse programa, eu convido todo mundo a assistir, porque é um programa que conta com vários lugares do mundo, da Turquia, do Canadá, do Peru, 2 filmes brasileiros que são alguns dos meus favoritos.
e abarca muito do que é se viver como mulher e realizar filmes também, né? Não dá para deixar de pensar o quanto tem sido difícil para as mulheres realizar filmes nesses 2 anos. Então é um programa que me deixou muito feliz, principalmente numa edição onde todas as pessoas que trabalham na edição, como curadoras, júris, oficineiras, são pessoas que se identificam como mulheres. Então eu convido vocês a assistirem a mostra Mulheres Fantásticas e que compartilhem o que acharam do programa. Cine Fantasy 2021, o cinema fantástico passando aí pra gente, pros nossos olhares, nossas telinhas, telonas, pra gente abrir o olho para o mundo, para tantos temas que são fantásticos. E quando a gente fala de cinema fantástico, a gente sempre pensa, né, em ficção científica, em terror, horror, thriller, coisas muito, entre aspas, que são fáceis já de identificar. Mas o cinema fantástico vai muito além disso e o Cine Fantasy está provando isso pra gente já há um bom tempo, fazendo aí com que a gente abra essa cabeça aqui de cinéfilo que a gente tem. E aí eu, fazendo parte dessa curadoria linda desse ano, só de mulheres, esse corpo feminino de curadoras, fiquei responsável pelos documentários, que é algo que quando em geral a gente pensa, não passa pelo, né, fantástico. O documentário fica muito atrelado para aquela coisa, a investigação do real, né, o retrato do real, não tanto pela fabulação, pelo contrário. Então, eu aqui, né, olhando e fazendo essa curadoria dos documentários, fiquei assim maravilhada de ver como a gente pode olhar e entender o fantástico em documentários dos lugares mais diferentes do mundo, assim, desde a ficção científica, a ficção fantástica bengali, que eu totalmente desconhecia, até mesmo, e sua importância, né, para a realidade, para mudar a realidade do país, da cultura do país, das mulheres do país, e também um show, um culto, um festival de black metal na França, que de maus eles não têm nada, eles são os caras legais ali, assim, mas toda a dimensão do fantástico que passa por toda essa cultura. E aí eu venho também pensando no Brasil, o nosso cinema underground, que se retroalimenta e se alimenta do cinema fantástico do mundo inteiro. E também, como não pensar na Açucena, uma personagem brasileiríssima, que traz toda a nossa cultura, o nosso ecletismo, nosso sincretismo para um documentário que é uma pequena joia. E também a nossa ancestralidade, a força ancestral do nosso povo indígena na luta pela terra, na luta pela sua identidade, sua fabulação, seus mitos, seus sonhos, sua cultura, seu lugar de estar. Absolutamente fantástico, essa terra é nossa. Entre outros, como por exemplo uma avózinha ali, que parece uma avó muito comum no interior de São Paulo, mas de comum não tem nada. Isso só para citar alguns aqui, eu estou falando dos brasileiros, mas a gente tem também, entre outros internacionais aí, eu já citei um ou outro, mulheres que estão aí no universo do sexo, das fantasias. E o que tem de fabulação fantástico em mulheres que, na verdade, fantásticas são elas, que assumem o poder e lutam contra tantos preconceitos. Enfim, eu posso ficar falando aqui horas desse assunto, porque ele é apaixonante, mas o que importa mesmo é que a gente agora veja esses filmes, que a gente dialogue sobre eles, que a gente amplie a nossa ideia de cinema fantástico e também de documentário, que traz esse universo do fantástico em tantos aspectos. Enfim, que esse festival seja lindo e que a gente esteja cada vez mais com as janelas e mentes abertas para o fantástico. Olá a todas e a todos. Eu sou Graciela Guarani e eu tô aqui para falar um pouquinho sobre o Cine Fantasy, né? Que nessa edição eu tô como uma das curadoras, né, da Mostra Brasil, né? Então eu trouxe, né, dentro dessa curadoria possibilidades de pensar narrativas fantásticas por outros olhares, né? De óticas também de diferentes visões. Assim como a Mostra Brasil, existem outras mostras também dentro do Cine Fantasy e todas repletas de produções incríveis. Então, deixar um convite aqui para vocês, né, que curtam bastante, né, e aproveitem, né, essa possibilidade desse visionamento dessas produções incríveis. Olá, eu sou Sabrina da Paixão,
curadora da mostra de ficção científica da 12ª edição do Cine Fantasy, que acontecerá de 9 a 19 de setembro. Essa seleção buscou uma variedade temática com diferentes formas de pensar a ficção científica em suas abordagens narrativas e técnicas. Para conferir esta e as demais mostras do festival, fiquem atentas e atentos ao site cinefantasy.com.br e às redes sociais do festival. Nos vemos lá! Eu me chamo Tati Regis, sou criadora de conteúdo no Instagram e no site Horrorizadas. Escrevo sobre terror e sobre cinema fantástico. Na edição passada do Cine Fantasy, eu integrei o júri da mostra Mulheres Fantásticas e foi uma experiência incrível. E aí, quando o Eduardo e a Mônica me convidaram para ser curadora da mostra Horror, eu confesso que senti um frio na barriga, porque eu acredito que seja uma mostra que crie grandes expectativas, né, para quem vai acompanhar o festival. Então, assim, eu procurei selecionar filmes que tirem a gente um pouco dessa realidade pavorosa, né? Tá bem diversificado, tá divertido e tem terror para todos os gostos. Deixo o convite aqui para vocês prestigiarem o festival e agradeço mais uma vez a Eduardo e a Mônica. Olá, eu sou Ana Paula Nogueira, curadora da mostra Pequenos Fantásticos, curtas-metragens selecionadas para o público infanto-juvenil. Nessa mostra, eu acho que vamos ter um componente bastante forte de fantasia, ao meu ver importante para a formação desses novos olhares, né, para o cinema fantástico e para o mundo, né, nesse momento de pandemia. Lembrando que a mostra Pequenos Fantásticos não foi feita apenas para o público infanto-juvenil. Os filmes foram selecionados, inclusive, a partir de todo o material enviado para as outras mostras. E frisando que o 12º Cine Fantasy tem um olhar 100% feminino, com 15 curadoras e 45 juradas. É isso. De 9 a 19 de setembro, fantasie-se. Oi, eu sou a Camila, uma das curadoras do Festival Cine Fantasy dessa edição. Esse ano eu fui a curadora da mostra Cine Fantasia. Selecionei 6 filmes de 5 países. A seleção está incrível, assim como todo o festival. Bom, espero vocês lá. Beijo e bom festival.